O Bem-Estar de hoje vai falar sobre suplementos. Você sabe o que são esses suplementos? Já ouviu falar? Já tomou? Conhece alguém que toma? Os suplementos servem para ganhar força, aumentar a massa muscular e até mesmo para perder peso. Mas olha, cuidado, hein? Existem muitas dúvidas e também, principalmente, muitos perigos que é preciso prestar atenção com relação aos suplementos. Quem vai explicar tudo para a gente sobre esse assunto hoje é a nutricionista Cristiane Perrone. Bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mariana, bom dia. E também o médico do esporte, Dr. Gustavo Maglioca. Bem-vindo, Dr. Gustavo. Bom dia, Mariana, bom dia, Fernando. Bom dia, tudo bem? Bom dia. O que os suplementos têm, doutor Gustavo, que os alimentos não têm? Por que tanta gente começou a tomar suplementos de uns tempos para cá? Na verdade, assim, a gente tem que saber separar, né? Porque as pessoas tomam e porque elas deveriam tomar. Então, a tua primeira pergunta, sim, eu acho muito válida. Os suplementos existem para, como o próprio nome diz, para complementar algumas nutrientes, substâncias que eles não conseguem adquirir na alimentação básica do seu dia a dia e que durante a prática de atividade física ele necessita. Agora, o porquê as pessoas tomam? Basicamente para procurar resultados físicos com a ingesta de suplementos alimentares. E nem sempre obtém o resultado desejado, Pelo contrário, né? A maioria das vezes ela não obtém o resultado porque ela não entende o porquê do suplemento. Bom, então, para entender o porquê do suplemento, existe uma pergunta importantíssima que a gente vai falar sobre ela ao longo de todo o programa. Qual é, Cristiane, então, o jeito certo de tomar o suplemento? Bom, Fernando, vai depender muito do objetivo, né, de cada indivíduo, da alimentação dele. Acho que primeiro a gente saber como é que esse indivíduo se alimenta, né, qual é a condição de saúde que ele tem, qual é a prática esportiva, em que fase do treinamento ele está. Então, não é para todo mundo, depende muito da atividade e de como ele está se alimentando. Ele vem realmente, como o doutor Gustavo falou, para complementar. Ele não começa pelo suplemento e acaba no corpo. Bom, então, a gente vai conhecer agora dois rapazes, o Rafael e o Wilson, que estavam insatisfeitos com o corpo que eles tinham. Não quero assim, vou tomar o suplemento. Não consultaram as pessoas certas, aliás, não consultaram ninguém e o resultado foi pior do que já estava. Estava ruim, ficou pior ainda. O Felipe Ciani conta essa história pra gente. Queijo branco, mamão papaya, pãozinho integral. Hoje em dia o café da manhã do Wilson é de dar orgulho e nutricionista. Mas para começar a dar valor pro pote de iogurte desnatado, ele teve que conhecer por conta própria esses outros potões aí. Uma experiência um tanto quanto traumática, viu? Pensa num cara magrelo, era o tal do Wilson. Como é que era o seu corpo antigamente? Como se diz, um graveto. O pessoal chama. Era muito magrinho. Você não gostava? Não. Pra tentar transformar o graveto em tronco firme, ele começou a malhar na academia. Malhava, mas... Você começa a malhar, começa a namorar o espelho e não vê resultado, você vai à busca de resultados, né? Foi aí que o senhor Impaciência decidiu ouvir os vários colegas marombeiros que colecionavam fórmulas quase mágicas pra conseguir aquele corpaço. Cria um corpo rápido, né? Aí o pessoal falava, toma um whey, toma um BCA, que ele vai te ajudar ali, vai ajudar a crescer músculo. Aí você ia lá, automaticamente, no mesmo dia, passava e comprava ou buscava pela internet. Sem nenhuma orientação. Sem nenhuma orientação. E o pior é que nem todo dia ele ia pra academia, mas nunca deixava de tomar os comprimidos e os pozinhos. Resultado, o moleque franzino virou um rapaz um tanto quanto... como é que eu posso dizer assim de um jeito bacana? Cheinho. Só que antes de engordar, ele já tinha passado a receita milagrosa pro Rafael, que tinha a mesma rotina desregrada. Te dou um doce se você adivinhar o que aconteceu com ele. Quer dizer, parou de fazer academia, mas continuou tomando suplemento. Continuei tomando, achei que, né? Já resolveu o problema. Não, resolveu. Aí apareceu isso aqui, de repente. Resolveu. E aí você se arrependeu, lógico, né? Não, obviamente. Apesar de 75 quilos, hoje eu tô com 100, 103. E você acha que muito disso foi por causa não, com certeza. dos suplementos? Muito, 70%. Quando você chegou a pesar 100 quilos com 1,72 m, você certamente se sentiu muito mal. Muito. Quando você chega a 100 quilos, você já não consegue fazer muita coisa. Você já não joga bola, você anda daqui no mercado, você já tá cansado, você já começa a trocar o seu guarda-roupa. Até pra amarrar o sapato você já sente uma grande diferença por 100 quilos. Pra quem era magro, né? E o resultado não era esse que você queria, né? Não era esse. Eu queria o resultado do corpo perfeito.
Depois de ter aprendido a lição na marra, o Wilson fez o que ele deveria ter feito lá atrás. Procurou profissionais de saúde, foi até uma nutricionista e voltou para a academia, só que aí com um comprometimento total para ver se ele consegue o resultado tão esperado, só que dessa vez sem se aventurar, né? Tem que apanhar para aprender, né? Então, todo mundo fala, tem que errar, né, para aprender. Então, eu fui uma dessas pessoas que tive que errar para poder aprender o certo. Hoje você quer saúde. Saúde. Difícil aprender assim, hein, Cris? A gente tá aqui para você não errar, para você aprender antes de errar. Vamos entender por que o Wilson e o Rafael engordaram. Olha só, a gente tem aqui uma dose básica de suplemento, certo? Que normalmente a gente chama isso de scoop, né? Scoop. Essa conchinha, essa colher maior, É uma né? colher medidora que vem dentro, né, do suplemento. Essa dose tem alguns tamanhos diferentes. Aqui a gente tem uma dose que é uma dose padrão, que é uma dose de 30 gramas do produto, né? Nesse momento é o Whey Protein, 30 gramas do produto. E isso equivale em calorias a um bombom? Essa é a questão. 30 gramas do Whey Protein, ele vai equivaler a um bombom. Então depende, aqui a gente está falando de valor calórico, a gente ainda não entrou na questão da qualidade. Agora, o excesso de calorias, independente do que você consome, ele vai se transformar em gordura. E se você não treinar, você vai acumulando. Você Foi o vai que aconteceu acumulando. com eles. Se você não gastar, é um equilíbrio, né? Do que você ingere e o que você gasta e da atividade física também que você está fazendo, né? Para que você está fazendo esse treinamento? Então, o suplemento aqui ele tem que entrar em combinação com a ingestão alimentar e com o teu gasto, né? Não simplesmente você trocar por um alimento ou por uma refeição. Vamos falar mais sobre isso. Tem pergunta do nosso auditório virtual. Primeira participação do dia do Daniel. Malho há 5 anos. Já tomei suplementos, mas continuo magro. Por quê? Bom, então a gente vai fazer uma demonstração aqui no Bem-Estar. Tá aqui o Daniel magro. Aí ele diz que fez exercício físico. E o que aconteceu com ele foi que ele continuou magro, certo? O que pode ter acontecido com o Daniel aqui, doutor Gustavo, para ele continuar magro? Eu acho que o primeiro fator que ele tem que olhar é o treino que ele está fazendo, né? Assim, eu acho que é o começo de tudo. É pensar em que tipo de treino e que tipo de treino faz bem para o corpo dele. Né? Então, às vezes, ele é um treino que ele quer ganhar massa muscular e não está fazendo isso com aquele tipo de sobrecarga, aquele treinamento. Então, é o primeiro fator. E outros fatores também devem ser avaliados, que é fatores de hábito. Como é que está o sono, como é que é a alimentação, como é que é a rotina dele de trabalho, como é que é a ingesta calórica ao longo de todo o dia. Então, assim, são multifatores que interferem diretamente nessa tua equação. E a equação aqui, ele colocou mais suplemento. Mesmo assim, não adiantou. Passa um suplemento para mim ali, Cris, por favor. Ele continua magro. Perfeito, né, Mari? O suplemento, ele é suplementar. Não adianta nada se ele não tiver hábitos ao longo do todo o dia que sejam satisfatórios e um treino para ele, e o suplemento não vai fazer esse papel de fazer ele ficar forte ou não. Né? O suplemento entra como um dos fatores deste processo. Daqui a pouco, Daniel, a gente vai continuar essa equação aqui para você chegar no resultado que você tanto sonha, tá bom? Porque agora a gente vai conhecer uma outra história de gente que fez tudo errado. O Luiz, a Michele Barros conversou com ele. O Luiz faz parte, né? Ou então fazia parte daquela turma que você está na academia, quer tomar água, os caras estão lá misturando esse pozinho com aquele negócio de pega. Olha, tanta gente tomando, não é possível que todo mundo está tomando errado, mas não é possível também que todo mundo está fazendo tudo certo. O Luiz, por exemplo, ganhou peso e esse foi só um dos problemas que ele teve. Vamos ver. Na verdade, eu tomava e aí eu fui fazer um check-up e aí eu vi que minha creatinina estava muito aumentada e tudo por ingestão de excesso de proteína. Além de dar sobrecarga no rim, eu joguei muito dinheiro fora, porque não me deu resultado nenhum. Resultado nenhum, jogou o dinheiro fora. Isso é mais comum do que a gente pensa, né, doutor Gustavo? Lógico, primeiro passo as pessoas irem atrás do suplemento antes da orientação. E aí, lógico, você vai jogar dinheiro fora, como um investimento de dinheiro normal, né? Você antes ir atrás, depois perguntar para que serve, é o que acontece. Agora, ele falou um ponto importante, a sobrecarga renal que ele teve com a ingesta desorientada do suplemento. E vamos entender isso, o que aconteceu, que sobrecarga é essa que acontece no nosso organismo, doutor Gustavo? Na verdade, a proteína, na forma de suplemento ou alimentar, ela faz o mesmo caminho.
ela vai ser ingerida, vai começar o processo de digestão no estômago, vai ser absorvido no intestino para aí ser utilizado pelos músculos. Agora, se a ingesta ela é excessiva ao longo do dia, a ponto dos seus músculos, seus outros tecidos não usarem essa proteína, o rim vai ser o responsável em excretar esse excesso de proteína. Porque além da proteína que ele tomou como suplemento, tem o almoço, tem o jantar, tem tudo que ele... Todos os alimentos que ele ingere na forma de macronutrientes ao longo do dia. E o excesso proteico vai ser eliminado pelos rins, que essa é a função do rim, excretar todos os processos metabólicos do nosso corpo e que sim pode gerar uma sobrecarga. Né? Olha só, a sobrecarga aí, a gente está vendo os rins. Ele diminui a filtração do rim, justamente porque as moléculas de aminoácidos, que são as moléculas que formam a proteína, elas sobrecarregam essa osmolaridade, que é a passagem de líquido através dos canais renais. E esse aumento da osmolaridade sobrecarrega os rins. O que acontece? Aumenta a ureia, dá mais algum sentimento incômodo, dá dor também isso? Não, a ação ela é muito mais tecidual no sentido de filtração. Então você concentra a urina, tem dificuldade de eliminar outras toxinas que o rim deveria normalmente eliminar, e aí sim você tem um aumento da ureia, da creatinina, que é o desbalanço do rim. Né? E são marcadores que mostram a disfunção do rim. Pode dar cálculo renal? Então, o cálculo renal ele pode estar associado, primeiro, a uma tendência da pessoa em ter, e sim à alimentação. Não só a proteína, como cálcio em excesso também geram. Né? Principalmente os cálculos mais comuns são de oxalato de cálcio. Mas a questão é função global do rim. O rim perde função de filtração à medida que você tem uma ingesta excessiva de proteína. Mas se alguém, por exemplo, chega no seu consultório, Cris, já teve cálculo renal, você recomenda suplemento ou não? Não, eu acho que a primeira coisa é fazer uma avaliação. Esse paciente ele tem que chegar lá, né, com um diagnóstico, ele tem que ter uma avaliação de saúde. Então, se ele vai praticar atividade física, se ele vai hoje utilizar algum nutriente específico, uma suplementação, a primeira coisa é olhar esse exame de sangue dele, né? Ter uma noção do que essa pessoa já teve. Por isso qual que é a história orientação clínica. é tão importante, então, né? Tem que ter uma orientação, né? E é comum, quando chega ao consultório, o doutor Gustavo já deve ter visto isso, ele quer perder peso e ganhar massa muscular. Ele quer fazer duas coisas que são impossíveis de serem feitas ao mesmo tempo. Porque o ganho de massa muscular, você tem que ter uma gestão maior, né, do que aquilo que você gasta. A perda de peso é exatamente o contrário. Você gasta mais e você come menos. E outro fator é a velocidade, né? A velocidade. Eles querem ganhar massa, perder peso num tempo recorde. E aí o suplemento entra como uma fórmula mágica. E não é essa a função do suplemento. Doutor, e é importante dizer que às vezes ganhar peso é só um dos problemas, né? Ou talvez até, numa situação exagerada, o mais simples dos problemas, porque pode virar um problema cardíaco até também. Qualquer sobrecarga que você tem em seus tecidos vai se manifestar no coração, no rim, no fígado. São órgãos-alvos que têm que fazer todo o funcionamento do corpo. Né? Eu acho que assim, o peso é o mais simples e o mais comum. Né? Por um balanço energético desproporcional. Agora, com certeza, se é um excesso ainda maior, vai gerar doenças e essas patologias vão aparecer sim. Tem mais pergunta do nosso auditório virtual, agora a pergunta do Janilson, Tocantinópolis, no Tocantins. Quantas vezes posso tomar shakes proteicos durante o dia? Difícil essa pergunta do Janilson, porque a gente não sabe se ele treina, quanto ele treina. Qual é o objetivo dos shakes proteicos, né? O suplemento, acho que como ele tem uma absorção mais rápida, ele é fácil de carregar, em alguns momentos ele pode ter entrado na alimentação, nessa dieta diária, pela praticidade, mas assim, alimento, ele é fundamental. Então a gente precisa primeiro saber como é que ele se alimenta, onde é que esse indivíduo trabalha, onde é que ele treina. Você tem que conhecer a pessoa. Então shake proteico não é para ser trocado por jantar, por almoço, café da manhã. O suplemento ele é um coadjuvante no tratamento, né? No ganho de massa. Hoje tem um grande problema também nos consultórios, porque a gente tem os atletas amadores, corredores de maratonas, né? Triatletas que também não vivem só disso. Então, para que um shake proteico? Depende do objetivo. Mas o fato é que o consumo desses suplementos tem aumentado muito. E o mais vendido de todos está aqui, que é o Whey Protein. Vamos ver, então, para que ele serve, o Whey Protein, basicamente. Bom para ganhar músculo. Bom, é bom para ganhar músculo, mas precisa ser usado de uma maneira correta. Isso, para ganhar músculo, o Gustavo falou, você tem que primeiro ter um treinamento, né? Primeiro você se alimenta bem, depois você treina e aí você escolhe o suplemento. A ordem ela é contrária. Não estou tomando whey, né?
E o que eu devo fazer? Logo vou ganhar músculo. Isso não vai acontecer. Não é uma razão.